tanta gente. Eu ouvi dizer que iam ser 2 ou 3, afinal, ainda são bastantes. Pois é, isto em engenharia, não sei como é que isto se adapta à engenharia, não é? Mas acho que sim, acho que todos nós precisamos de linguagem corporal, não é? O que é que vocês entendem por linguagem corporal? Que peso é que ela tem num discurso ou numa palestra? Em termos de percentagem, o que é que vocês acham que representa a linguagem corporal? 75? Uau! Aí também é demais. 55%. Mas 55% é enorme, não é? Se vocês pensarem que 55% do que vocês querem transmitir é tudo corporal, bolas, o resto, 38% as palavras, não é? E 7% a voz, o tom de voz, a projeção de voz, portanto é imenso, 55% de linguagem corporal. E em que é que consiste a linguagem corporal? Ajudem-me. Postura. Sim, mais. Expressões faciais. Sim, mais. Gestos, exatamente. Expressões faciais, gestos, postura, não é? Então, e o que é que eu preciso fazer? O que é que denota, por exemplo, a nível de postura, como é que eu tenho que estar? Por exemplo, numa entrevista de trabalho, como é que eu tenho que me apresentar? Sim, convém, não é? Exato. Exatamente, ou numa entrevista de emprego, não é? A primeira coisa que vocês têm que fazer, o que será? Não é? Se vocês apertarem a mão ao vosso colega, apertem lá ao vosso colega a mão, deem um passou bem ao vosso colega. Apertem a mão. O apertar a mão, não é? Como é que foi? Foi mole? A mão estava mole? Uma mão mole é terrível, não é? Aquela mão que quase cai, que não sabe apertar. Ou então vocês têm aquele esmagador de dedos, aquele que vos aperta a mão e esmaga a mão, também não é agradável, não é? Outra coisa é se vocês, o posicionamento da vossa mão, ela é frontal, não é? Ou é submisso? É um aperto de mão submisso? Vocês baixam logo a vossa mão? Ou enfrentam, não é? O vosso aperto de mão tem que ser realmente... Não é? Na cidade nós apertamos a mão muito mais próximo, não é? Do que no campo. Já repararam as pessoas no campo? Afastam-se imenso uns dos outros porque eles têm mais espaço do que na cidade. Nós aqui aproximamos-nos mais. Tem a ver com a nossa distância a nível... com que lidamos todos os dias. Isto cai, isto é terrível, mas enfim. Ok. E em relação ao aperto de mão, uma coisa muito importante, quando apertam a mão a alguém, é o vosso olhar estar direcionado para a pessoa, não é? Do que aquela pessoa que aperta a mão e está... não está nem aí, não é? Apertem a mão e olhem, um olhar mesmo frontal para a pessoa. A outra coisa é estarem direitos, não é? Vocês passam o dia não é? E eu vou falar de postura, não é? Porque a minha área é a osteopatia. Sabem o que é a osteopatia? Sim, postura, sim, exatamente. Tem a ver com toda a parte musculoesquelética, não é? E a postura é importantíssima, sobretudo para vocês que estão o dia inteiro, provavelmente, no computador, não é? Quantas horas é que passam entre sentados e deitados? Já fizeram as contas? É imenso. É muito tempo. Quem é que aqui faz exercício físico? Com regularidade? Uau! Uau! Não, nada mal. Sim. É fundamental. Eu acho que quem não levantou a mão tem mesmo que pensar em levantar a mão, porque é fundamental na vossa idade e com a profissão, aliás, como vocês estão hoje em dia, não é? Muitas horas sentados, muitas horas ao computador, é importantíssimo fazerem alguma coisa física, não é? Para descarregar, para trabalhar músculos, flexibilidade, tudo isso é muito importante. Mas voltando à entrevista de trabalho, o olhar tem que ser frontal, a vossa postura, vocês realmente têm que estar, não é? Isto é terrível, vocês não têm que estar sentados, não é? Não chegam lá, não é? Vocês conhecem pessoas deprimidas, de certeza, não é? Pessoas que estão sempre, sei lá, fechadas, não é? Os ombros descaídos, ficam com uma espécie de barriga, não é? Vão-se encolhendo, o intestino funciona mal, porque não trabalha, não é? O diafragma não puxa, não é? Todo o peristaltismo está ali contido, portanto, é importante vocês, não é? Sem exageros, não é? Sem exageros, daquelas pessoas, se apanharmos, por exemplo, os animais, não é? Tem aquele animal, tem o boi, por exemplo, conhece aquelas pessoas mesmo, aqueles homens que só pensam assim, comer com aquelas barrigas, não é? Mas às vezes eles andam mesmo só a pensar, não é? Aquela postura de, não é? Ou tem aqueles homens leão, não é? Aqueles que chegam com o peito, não é? Eu sou todo peito, eu. Não é? E depois temos o protótipo da águia, não é? Que é aquele que esqueceu o corpo, não é? E tem só a cabeça. Então ele anda com a cabeça. Ele quer ouvir,
quer ver, quer estar atento e tudo passa pela cabeça, ele não tem corpo, não é? Então, quer dizer, temos que tentar conectar e estar em harmonia, não só a barriga, não só ego e peito e emoção, não só a cabeça, não só a parte racional, mas também, não é? Uma harmonia total, geral. E isto é muito importante, estarmos em equilíbrio, não é? E por isso é preciso também conhecer o nosso corpo, a nossa maneira de andar, de agir. Vocês já devem ter ido a seminários em que vos ensinam a falar. Alguém aqui já fez a formação de formadores ou alguma coisa assim, nesse sentido? Não? Sim? Fez a formação de formadores. Ok, e foi filmado? Foi. Bastantes vezes. E foi visto novamente sem som? Não? Sem som não, com som. E foi repreendido, quer dizer, foi reeducado a falar? Cruzar os braços. Porquê? O que é que eu estou a fazer quando cruzo os meus braços? Defensiva, não é? Ainda há quem cruza assim, ainda por cima. Há quem cruza assim, ou assim, não é? Agora, há aqueles que cruzam assim. Já viram alguém cruzar assim? Os polegares para fora? Costuma fazer isso? Pronto, você cruza, mas também está-se a afirmar. Quer dizer, não há tanto medo assim, não é? Como é que se chama? Francisco. Sim, ok. Cruza, mas está ali, mantém-se... Não, como é que cruza? De punhos fechados, ok. Há quem cruze de punhos fechados, quer dizer, eu não só protejo-me aqui, mas ainda fecho mais ainda, não é? Ou então, quer dizer, aquelas pessoas que estão a falar e cruzam as pernas. Ou aqueles tiques de mão, tiques de mão, assim, estes tiques nervosos, não é? Ou então está a discursar e coçou o cabelo, pode ser caspa, pode ser suor, pode ser piolhos, tudo bem. Mas, não é? Faz lembrar que alguma coisa não está muito bem, não é? Ou eu não estou muito concentrada, ou me está a faltar qualquer coisa, não é? Ou então, isto, não é? Estás sempre... O que é que faz uma criança quando diz uma mentira? Tapa a boca, ok. E nós, como já não tapamos a boca, quando estamos a mentir, sem querer, não é? Temos, assim, pequenos gestos que nos fazem recordar o tapar a boca. Não tapamos a boca, mas... Não é? Por isso é que muitos, aqueles discursos políticos e etc., é exatamente isso que acabou de fazer, não é? Muitas vezes. Porquê? Porque quando estamos a mentir, mas também na excitação sexual, as terminações nervosas do nariz ficam irritadas, ficam irrigadas, não é? E então precisamos, também podemos ter alergia, não é? Se és um alérgico, não é? Uma rinite alérgica, mas por isso quer dizer, não vamos generalizar, mas normalmente é exato, isto. Portanto, num discurso, numa entrevista, evitem todos os tiques de mão, não é? Nas meninas, estas coisas dos cabelos, ou estas coisas de andar aqui a balançar cabelos e pôr os cabelos, mexer nos cabelos, não convém também. Mais coisas que não convém fazer numa entrevista de trabalho. Exatamente, temos que usar o espaço que temos à nossa frente, não é? Mas também não devemos invadir o espaço, não é? E a aproximação também tem que ser comedida, não é? Nós temos uma aproximação, quando é uma aproximação familiar, temos entre 15 centímetros a 45 centímetros, não é? Vocês entre vós têm o quê? 20 centímetros? Mais? Não sei. Sim, 15, exato. Ok, se estão no bairro, estão a beber um copo entre amigos, têm uma distância de mais ou menos até 1 metro, sim? Até 1 metro, 1,20 m. Se vai o canalizador ou o eletricista lá à casa, nós ficamos um bocadinho mais afastados, não é? Já temos uma distância de 2 metros. E num passeio público, numa aula pública, queremos ter pelo menos 3 metros, 3 metros e tal, não é? É o nosso espaço vital. Portanto, lá está, saber usar o espaço. Tem espaço, então saibam usá-lo, não é? Aproveitem dele, mas sem invadir o espaço. Está bem? Outra coisa que temos que é ensinado, não sei se no seu capo foi ensinado, não é? Não fechar as mãos, não é? Gestos abertos. Não é? O nosso comprimento nada mais isto remonta aos tempos das cavernas, quando 2 cavernícolas se encontravam, 2 homens das cavernas, qual era a primeira coisa que eles faziam? Para quê? Para dizer que não tem nada. Eu não vou atacar. Pode vir, eu não vou atacar, não tenho nada nas minhas mãos, não é? E disto virou o tal, não é? Ok, fazemos assim. Nos países muçulmanos fazem isto, não é? O meu coração, eu dou o meu coração, eu não estou armado, e nós cá apertamos a mão. No fundo, fomos evoluindo para dizer que não estamos armados. Portanto, se não estamos armados, mostrem as mãos, não é? Aquele símbolo muito comum do orador que está a falar sentado, não é? E que põe as mãos assim de igreja, não é? Isto mostra controle, afirmação, autodomínio,
não é? A direção. Outra coisa, se vocês, por exemplo, fizerem um elogio a alguém, não é? Virem-se para a vossa colega e dizem, estás linda hoje, façam lá. Oh, estás ótimo. Olha, é isso. A maioria de... Ok. A grande maioria levantou a mão, opa, não sei o quê, não é? Se forem dar uma ordem, opa, senta-te, está quieto, ouçam. A minha mão vai estar virada para baixo. Vocês forem dar uma ordem ao vosso cão, senta, não é? A mão vira para baixo, não vira para cima, vira para baixo. Ou ainda mais com o indicador, não é? Portanto, é tudo isto da linguagem corporal que é importante manter. Além de, claro, a parte visual, o penteado, não vão chegar lá vestidos de maneira muito esotérica, não é? Já agora convém ir com sobriedade, etc., a higiene, etc., etc. Mas bem, era isto em princípio. Mas eu vou-vos falar não só de body language, mas também de ergonomia. Quem é que sabe o que é ergonomia? Tem a ver com adequar as coisas à nossa postura. Que coisas? Exatamente, vamos adaptar tudo o que nós temos. E aí entra a grande parte da engenharia, não é? Que vai, formatar, que vai calcular. Isto tudo é calculado sobre a antropometria, ou seja, sobre as medidas físicas das pessoas. Nós temos um padrão médio. Esse padrão médio foi desenvolvido no pós-guerra, a partir da Segunda Guerra, que começou-se a fazer a nível de armamento, a nível de vestimenta, não é? Tinham que ter um padrão médio. Então essas pessoas foram calculadas com um padrão médio, coitados daqueles que têm, foi calculado entre os 5% e os 95% da população. Quem tem menos de 5 ou mais de 95, é claro que fica sempre desajustado. Seja qual for a cadeira, qual for a mesa, qual for a tesoura que esteja a usar, o telemóvel, há sempre um desajuste. Mas calculou-se num padrão médio. Até os anos 50, por exemplo, os automóveis foram desenhados para homens. As mulheres não conduziam, não é? E realmente foi preciso readaptar o cinto de segurança com aqueles 3 níveis, não é? O banco a baixar. E ainda hoje eu acho que são calculados para homens. Eu nunca sei onde pôr a mala de mão quando entro no carro, não é? Não há lugar. Ou se põe ao lado do colo da pessoa que está ao lado, ou lá atrás e depois não dá jeito para ir buscar o que se perdeu, não é? Ainda continuamos a calcular. Por exemplo, os barbeadores. Hoje em dia, aqueles de 3 lâminas, já ouviram falar? Isso é antropometria, é calculado segundo os padrões físicos da pessoa. Portanto, a ergonomia nada mais é do que desenhar exatamente todo o mobiliário para o trabalho. Não é? Era o nosso colega que estava a dizer que vamos passar a vida toda a trabalhar, não é? A vida toda a trabalhar. Então convém realmente ter uma boa cadeira, uma boa mesa, uma boa postura, porque senão, não é? Não chega, vocês chegam aos 40 anos e estão uma lástima, não é? Quer dizer, eu espero que não. Ok, portanto, é mesmo isso, não é? O estudo científico da adaptação de instrumento, condições de ambiente, de trabalho e capacidades psicofisiológicas. A antropometria, acabámos de ver o que é, e é utilizada para prevenir lesões por esforço repetido. Se eu trabalho numa fábrica, eu vou fazer o mesmo movimento fabril todos os dias, não é? Quem joga ténis? Quem é que joga ténis aqui? Ninguém. Quem joga ténis? Já alguma vez teve alguma lesão? Já. Qual? No ombro direito. Ombro direito. Cotovelo nada? Mais ou menos. Mais ou menos. Qual é a lesão mais comum do tenista? É o cotovelo e o joelho direito. O cotovelo, o joelho direito. Sim? Porquê? Mostra-nos o movimento do ténis. Ok, está bem? Exatamente, é um movimento repetido. Então, portanto, é uma lesão por esforço repetido. O de tenista, lembram-se do tenista? Qual? Tenista. Do golfista. O golfista vai ser o oposto, está bem? Portanto, todos os esforços repetidos, e vocês que fazem movimentos repetidos, a vossa tendência qual será? Será a nível do carpo, sim? Das tendinites, do punho, exatamente, está bem? Ok. Além destas lesões por esforço repetido, temos as DORT, que são as lesões específicas do trabalho, associadas a movimentos repetidos no trabalho. Está bem? Como é que podemos então intervir? O que é que podemos fazer para evitar estas lesões de esforços repetidos, não é? De posturas, não é? Melhorar as condições de trabalho. Como é que chamava o senhor, o professor que teve, do vídeo? Paulo Carreira. Ele estava a dizer que as pessoas não se conseguiam concentrar por causa do barulho. E que foram mudados de ambiente e mesmo assim tiveram que reprogramar o cérebro. É muito difícil realmente. Se temos
barulho no trabalho, más condições de trabalho, realmente não há concentração, mas o corpo sofre em silêncio, sim? E mais tarde vai-se repercutir, está bem? Então, os objetivos específicos quais são? Melhorar a ventilação, claro que está muito calor, se está muito frio, não vamos trabalhar bem. O ruído, os erros posturais, está bem? E é claro que ajustar computadores, mobiliário, as distâncias, a temperatura, uma boa iluminação também ajuda, sim? Como é que eu vos posso sensibilizar ou tentar pelo menos alertar para estas coisas? Ok? Vocês passam horas e horas sentados. Onde é que tem mais sobrecarga? Coluna? Alguém aqui se queixa já da coluna ou ainda não? Ainda é cedo. Ninguém tem dor de costas, pois não? Já? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ok. 7? Oh, ok. Está bem? Se vocês repararem, o estarem sentados, nós temos 75% do nosso peso nos isquios, nesta zona dos isquiotibiais. 75% do peso nesta zona é muita coisa, não é? Realmente, pensem bem, ainda por cima há pessoas que sentam, nem se põem aqui, põem a sobrecarga aqui, não é? Sentam-se assim, há outros que é de um lado só, não é? Todo torto. Portanto, quer dizer, pensem um bocadinho a nível postural no que é que vocês podem fazer para evitar essas lesões. Os principais focos de dor, não é? Como vocês veem aqui, são as costas. Costas, pés, ombros, coxas e a cervical por último. Mas depende também da postura que vocês adotam. Dores de cabeça. Ao fim de algum tempo, muitas horas no computador, vocês não aguentam a nível de... O que é que pode provocar estas cefaleias, estas dores intensas? Má posturas a nível da cervical. Sim? Vai originar o quê? Cervicalgias e torcicolos. Bem, para quem vinha falar de linguagem corporal, eu aqui estou com um assunto muito chato, não é? Mas eu acho que é importante sensibilizar-vos para isto, não é? Porque vocês passam muitas horas e vão passar o resto da vida, não é? Agarrados ali a trabalhar, portanto, convém, não é? Convém que realmente estejam alerta, está bem? Cervicalgias e torcicolos. O que é que pode provocar estas cervicalgias? Eu tenho muitos pacientes que estão a fazer teses, e doutoramentos. O que é que acontece? O computador enfim, as folhas, não é? E então passam e ficam constantemente, quer dizer, tem que criar uma maneira de adaptar, não torcer, não rodar, sim? A cervical. Um ecrã muito baixo, ok? Ou um ecrã muito alto. Tudo isto vos vai dificultar, está bem? Outra coisa pode acontecer, ouvem bem, são as lombalgias. Está bem? Que podem provocar hérnias discais. Toda a gente sabe o que são hérnias discais, não? Mais ou menos? Mais ou menos. Deslocamentos nos discos. Exatamente, deslocamentos nos discos. Na lombar, não é? Maior área de sobrecarga de trabalho, muitas horas sentados, a longo prazo. Está bem? Como é que podem prever? É muito simples, das duas uma, ou apoiam, e não é tão complicado, ou metem uma almofada, lembram-se, as vossas avós de certeza que tinham uma almofada, não é? Ou então, não se encostam e sustentam o peso, não é? O Paulo Carvalho, aquele professor, Paulo Carreira, falou no Pomodoro. Eu só vos peço um Pomodoro por dia, de 25 minutos, em que vocês mantenham as costas direitas, os ombros baixos, a cervical alinhada, sim? Um Pomodoro por dia, ou então, todas as vezes que forem ver as horas, sim? Lembrem-se das vossas costas. Arranjem assim alguma coisa que vos lembre que têm que endireitar-se. Está bem? Mas é engraçado, porque vocês quando estão no engate, ou querem, não é? Anda toda a gente, super alinhada aqui, não é? Depois a trabalhar, depois há uma falência total de tudo. Dormências nas mãos, está bem? Muito rato. O cotovelo mal apoiado vai gerar o quê? Vai comprimir este tal nervo, que não vos interessa, mas pronto, é um nervo, sim? Ok, típico se alguém já tem, exatamente, é um nervo que passa aqui, que vai ficar com dormências, com dores, vocês vão sentir o punho e a mão em compressão. Já estão todos aqui a olhar para as mãos, mas é bom. Ok. Evolui para um tal do síndrome do túnel do carpo, que tem um nome estranho, está bem? E para reduzir o risco, todos vocês já ouviram falar, não sei se têm em casa, não é? O antebraço tem que estar alinhado e o tal descanso para o antebraço. É importante. Parece uma brincadeira, mas é muito importante. Está bem? Então, portanto, tem que estar, não pode estar afastado, tem que estar aproximado e alinhado. Isso, exato. Isto, não.
Sim. A longo prazo. Está bem? E a vossa postura, mais uma vez, não é? Vocês têm ideia realmente que podem, não é? Esta anteversão da bacia, não é? A lordose, esta hiperlordose, não é? Ainda por cima ficam com barriga. É terrível. Ou então a cifose, ficam com prisão de ventre e ficam deprimidos e falta de memória, porque não oxigenam o cérebro, não levam oxigênio, não é? Não respiram, não é? Ou então, lá está, o tal que anterioriza a cervical. Portanto, tentem manter realmente uma postura alinhada, não é? E vê-se muito aquela coisa, não é? Fechada, sobre vocês mesmos, sobre o computador. Tentem alinhar. Ok. Pernas inchadas, terrível, não é? Varizes. Cruzar as pernas, meninas, não cruzem as pernas, sim, mas na maioria do tempo não cruzem as pernas. Dá varizes. Os olhos secos e cansados, má iluminação, a luz a bater de frente ou mal encaminhada, também vos pode causar os olhos secos e cansados. Os ombros tensos, fechados, sim, cansaço geral, o desconforto, o cotovelo de tenista e de golfista, sim, tenista e golfista, e hemorroidal. Claro, muitas horas sentados, estase do retorno venoso, hemorroidas. Que horror, não é? Aqui no técnico a falar de hemorroidas, nunca ninguém imaginou, não é? Ok. Portanto, avaliem o vosso esquema de trabalho, como é que tem a mesa posicionada em casa, que cadeira é que tem, como é que está o vosso teclado, é muito importante. E é isto tudo que vocês têm que avaliar. Está bem? A cadeira, a mesa, a que altura é que está. Eu não sei se vê bem, não é? Mas aqui tem que se mudar tudo. Uhum. As costas, a cadeira está péssima. Sim? Ok, portanto os ombros têm realmente que estar alinhados. A dorsal tem que estar apoiada, a lombar ou sustentada. Sim? Esta distância aqui é importante. Não se cheguem com os joelhos rente à cadeira, mantenham um bocadinho de distância para não criar ali tanta compressão a nível de retorno venoso. Elevar os pés, parece uma brincadeira de crianças, mas é importantíssimo. O vosso peso está todo assente aqui nos isquiotibiais, aqui na zona dos isquios. Portanto, se vocês elevarem o peso, vão tirar muito peso aqui na coxa femoral. O teclado tem que estar alinhado, como vocês sabem, sim? E basicamente uma boa iluminação, sem ruído. Tudo o que vocês já sabem. Uhum. Esta é a distância ideal, entre 45 a 70 centímetros. Está bem? E ginástica. Naqueles 5 minutos de pausa dos pomodoros, não é? Em vez de irem beber Coca-Cola ou fazer qualquer coisa, eu peço-vos 7 minutos. Não é? Quem é que se espreguiça de manhã? Todos, quase todos. E durante o dia, pausas para espreguiçar. Ok. É engraçado. É engraçado porque é um meio estudantil. Se fosse no meio laboral, as pessoas já não se espreguiçam. Para já, porque parece mal, não é? Há pessoas que vão à casa de banho espreguiçar-se, acredita, porque parece mal e tal. Mas a ginástica laboral tem sido introduzida e flexibiliza, tonifica, não causa transpiração, porque vocês podem fazer isso durante o vosso dia de trabalho. E então, eu ia-vos pedir para fazer, pode ser? Sim? 7 minutos, 5 minutos. Sim? Porque hoje não se espreguiçaram ainda. Isto prende em algum lado. Não é difícil. Não é. É este. Sim? Lateral. Sim? Fica. Dá, sentado. Ok. Este com os ombros é essencial. Costumam fazer? Aham. Ok. Sim. Este também. Vocês usam imensas mãos. Ok. E para baixo também. Sim. Para baixo conseguem? Não conseguem? Mais uma razão para fazer. Tente. Vá alongando. Aham, é difícil. Ok. Está bem? Este, vocês sabem, este não dá jeito, mas este na cadeira, quando estão na mesa, é importante chegarem para cá, sim, e torcerem-se.
Este é importante, é bastante importante. Sim? E o arquear as costas. Ok. E vou acabar já agora. Péssimo, não é? Ok. Eu sou osteopata, essencialmente. Por isso vos falo tanto de postura e de ergonomia e de cuidarem um bocadinho da vossa postura, já que estão tantas horas sentados. Alguém sabe o que é osteopatia? Pessoas. É o estudo, sim, estuda-se anatomia, biomecânica, fisiologia, neurologia, não é? Mas é essencialmente para... Quem é que sabe o que é o indireita? Toda a gente sabe. O indireita. O indireita, ok. O osteopata nada mais é do que um indireita com 5 anos de estudo. 4 mais 1, são 5 anos. Está bem? É isso. Está bem? O que é que fazemos? Alinhamos a coluna, está bem? Por rotações vertebrais, mais posturas, e então tratamos destas lesões todas, não é? Eu só espero que não venham a ser meus pacientes um dia e que não tenham que recorrer à osteopatia. Mas é que, não é? As vossas posturas, se conseguirem prevenir agora, evitam no futuro. Está bem? É manipulação vertebral, está bem? Além da manipulação vertebral, nós temos como pacientes desde bebés, recém-nascidos, adolescentes, atletas e idosos. Tratamos uma vasta gama de pessoas. Aliás, tratamos toda a gente, desde o recém-nascido até ao adulto, com manipulação, até mesmo o próprio bebê. Sim? Ok. E o que é que nós fazemos? Alongamentos, estiramentos, tratamos vísceras, tratamos o sistema nervoso, crânio, sim? E todas essas lesões que vocês não vão ter no futuro. Está bem? Dores nas costas, lesões por esforços repetidos e perdas de mobilidade, essencialmente. Quando vos doer esticar, ou dobrar, ou alongar, sim, é porque alguma coisa está a aprender. Ok? E é isso. Está bem? Essencialmente o que eu vos queria dizer hoje é terem algum cuidado com a vossa postura, com o vosso corpo, e terem um bocadinho de atenção quando... Porque é assim, vocês podem ter uma excelente ideia, vocês vão vender alguma coisa a alguém, mas se vocês não tiverem uma boa linguagem corporal, a coisa não passa. Não vai passar. Pode ser excelente, pode ser ótima, mas tem que saber apresentar, tem que saber vender. Está bem? E isso também conta por eliminar tiques, por se filmarem a vós próprios e observarem-se o que é que estão a fazer, não é? E evitar alguns tiques, algumas maneiras de estar.